Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações aí preferenciais da Uzi Minas, Uzi 5, no pregão desta quinta-feira, dia 7 de novembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato para se inscrever no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, canto inferior direito aqui do seu vídeo, se estiver aparecendo uma imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dela e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. E se desejar receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações de compra e venda que eu envio, carteira de ações e ainda informações relevantes durante o pregão, é só você clicar aqui no caixa que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Nessa análise especial, meu foco é usar a análise técnica, que é a minha especialização, para identificar o cenário de longo prazo até o curto prazo da Uzi Minas, da Uzi 5. Qual o objetivo daqui? É falar que o preço-alvo do ativo é R$ 40, é R$ 35? Não. O objetivo dessa análise é traçar o cenário desde para quem faz operações mais para o longo prazo, focando em ter uma carteira de longo prazo, a quem busca médio prazo e até mesmo para quem busca curto prazo. Então, traçar esse cenário se está mais interessante para compra e para venda. E em cima desse cenário é que a gente toma as decisões mais objetivas de se traçar estratégias para aproveitar o cenário, se é o cenário favorável para compra, cenário favorável para venda, ou mesmo para ficar de fora desse ativo. Como já fiz outras análises especiais, como por exemplo da Ambev, que o cenário gráfico mais difícil nesse momento, ou seja, não seria um dos ativos mais interessantes. Então, nesse caso aqui da Uzi Minas, vamos falar a respeito dela, mas ficar claro isso, eu apresento números de projeção, de suporte, de resistência, onde pode chegar, mas não necessariamente no mercado de renda variável a gente não pode falar que assim, ó, vai com certeza chegar num determinado valor, mas podemos traçar estratégias objetivas com base em determinado cenário favorável para compra, e principalmente nos papéis. Seguindo então aqui, vamos falar primeiramente do gráfico anual de Uzi Minas, onde nós temos nesse momento um ano que está em queda ainda de 11,44%, que está dentro ainda de um movimento de subida no gráfico anual, depois de ter feito aqui um movimento de alta de basicamente aqui 9 anos, e depois corrigiu aqui em praticamente 9 anos e gerou todo um movimento forte para cima. Parou aonde? No teto. Qual é esse teto aqui? Ó? É aqui nesse ponto. Esse é o teto. Região aqui que era uma região que tinha parado aqui de cair, parou aqui também de cair no sentido de teve até um fechamento aqui nessa região e aqui virou uma resistência, um teto para o ativo, que é um teto por volta de R$ 9,67 para essa recuperação da Uzi Minas. Mas o ponto positivo é que passou a se sustentar acima da média móvel de 13 períodos e agora está abaixo. Então vai ser importante para esse ano uma recuperação para conseguir fechar aí acima da média e melhor ainda, né? Se fechar o ano ainda em alta vai ser algo interessante. Lembrando, está caindo 11,44%, considerando o pregão dessa quinta-feira, dia 7 de novembro. Então tem aí basicamente um mês e meio, um pouco mais do que um mês e meio para o final do ano. Indo para o gráfico, só para falar que aqui ainda o viés é positivo, porque está dentro de um movimento de alta anual. Isso aqui é um movimento de alta que rompeu esse topo, esse aqui é um movimento de correção, fez um fundo ascendente, então está dentro de um processo de expansão do preço. Tem alguns desafios importantes pela frente, mas processo importante que pode trazer uma boa rentabilidade nesse papel, pensando em um prazo maior. Desafio principal aqui, além desses 9,67, o outro nível, outro teto importante fica lá por volta dos R$ 13,62. No gráfico quadrimestral, nós temos o ativo com a tendência ainda indefinida. Resumidamente, a gente tem esses movimentos, os zigue-zagues do preço, né? Cai, sobe, cai, ou seja, força para cair, mas aqui já gera um sinal de força para subir. E aqui, depois dessa força que apresentou aqui para subir, uma certa simetria deste movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, vou até colocar com seta, esse movimento aqui é como se tivesse um espelho aqui no meio, foi espelhado aqui do lado de cá. Então, a simetria do preço. Chegou em um nível de resistência, de topos anteriores, de paradas anteriores, ó, subiu, caiu aqui nessa região. E isso aqui virou resistência, olha onde aqui bateu o preço e voltou a cair, fazendo o quê? Uma correção desse movimento de subida. Então tivemos um movimento de subida basicamente aqui de 6 quadrimestres, e aqui agora a gente está tendo também uma correção de 6 quadrimestres, está no sexto quadrimestre em relação a esse movimento de subida. O que eu vejo com bons olhos? Primeiro ponto,
isso aqui que era um teto, que é algo parecido do teto que eu mostrei no gráfico anual, só que o preço lá está baixo, aqui veio para cima. E agora esse que era um teto, que agora antigamente era um suporte, que poderia funcionar como teto, passou a funcionar como suporte novamente, como um piso. Então isso é algo importante. O segundo ponto importante que eu vejo, força para subir e fraqueza para cair. Ou seja, está corrigindo, mas de forma mais lateral, está fraco para cair. Então é algo bom. E aí dentro desse cenário ainda a gente tem a questão do padrão gráfico. Por último, a gente falando aqui de ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro invertido, que pode ocorrer. Isso aqui seria o primeiro ombro, isso aqui é a cabeça. Isso aqui não tem ainda a formação, mas seria a formação de segundo ombro. E se romper essa linha de pescoço, seria a confirmação de um padrão gráfico que representaria a mudança da tendência de baixa, indefinida nesse momento, para uma tendência de alta e, consequentemente, um aspecto positivo de projeção lá para a faixa dos topos anteriores, inclusive máxima histórica, que seria projetar basicamente essa altura aqui lá para cima, ou seja, apontaria para o rompimento da máxima histórica, que no momento está em 40,66. Quando falo em 40,66 é porque se tiver novos dividendos, juros, vai ter um ajuste aqui nesses 40,66 em relação ao ponto de máxima histórica, já com o desconto aí dos dividendos e juros, enfim, eventos corporativos da empresa. Então, nesse momento, o que seria interessante? Se no gráfico anual está dentro do movimento de alta, e aqui fez esse movimento de subida e faz esse movimento mais fraco, uma sinalização aqui de alta seria algo bem positivo. E como está num patamar importante de suporte, se houver uma sinalização positiva num prazo menor, já é um ponto de poder arriscar a compra pensando num longo prazo, pensando em ficar meses aí posicionado, no mínimo meses aí posicionado na Usiminas. Então é isso que eu vou mostrar no gráfico de menor velocidade, gráfico mensal, gráfico semanal, o que está acontecendo no papel. E lembrando que o ponto que mais tende a gerar um ganho aí de força para o ativo é o rompimento toda essa região de resistência. Região esta que começa ali na faixa dos R$ 11,71, se estende para a faixa dos 12,45. E observe aqui, olha lá o fundo anterior. Resistência e aqui resistência novamente. Então, ela rompendo esse patamar, o próximo nível de resistência já seria lá para a faixa dos R$ 25,00. Então, daria aqui, do ponto que se encontra até um primeiro desafio importante, já tem um upside aqui na faixa dos R$ 40,00. E o segundo ponto de evolução do preço, espaço, seria 210%. Então, é um ativo que a relação risco-retorno pode ser bem favorável nesse momento para operações de prazo maior. E lembrando, o setor está dando uma recuperada. A CSNA3 está num ponto importante, que já tem um cenário gráfico mais bem montado. GGBR4 está passando, que eu fiz uma análise especial recente também, está passando por um processo também já de boa recuperação. Então o setor de siderurgia começa a acordar, que é um setor que estava ali mais fraco, né? Eu vou mostrar o gráfico mensal, quando eu falo mensal aqui da Usiminas, olha como é que estava mais fraco, ó. Caindo, subindo, caindo, seja uma leve tendência de baixa, que parou em cima justamente num patamar importante de suporte aqui na faixa dos R$ 7,21. Eu via menos relevância nessa sinalização negativa da Usiminas, por quê? Porque ela está toda ela dentro de um movimento só de subida. Então fez um movimento que representa força por parte dos compradores, mas está dando a patinada. Por que está dando a patinada? Porque está corrigindo justamente o movimento de prazo maior do gráfico quadrimestral, está fazendo essa correção. E aí, alinhando os gráficos, esse movimento aqui de saída pode ser um movimento mais representativo, sem tantas correções no primeiro momento. Qual é o primeiro sinal que está ocorrendo? No gráfico quadrimestral, tinha ali um patamar de suporte aqui no 7,48, que está sendo sustentado, aqui no gráfico mensal na faixa do 7,21. Então, está em cima de uma região importante de suporte, já tendo uma simetria de tempo, já mostrando fraqueza por parte dos compradores e tendo a possibilidade de se ter uma formação de um padrão gráfico relevante dentro aí da análise técnica. Então, e ainda sustentado pela média móvel lá exponencial de 13 períodos. Então, são vários fatores ou diversas variáveis que reforçam ali uma região importante e um gráfico, vamos dizer assim, mais amadurecido para iniciar um movimento representativo para cima. Qual o primeiro sinal para isso acontecer? Superação, aqui pelo mensal, superação da máxima do mês anterior. Ou seja, você para em cima do suporte, você gera um candle de enfraquecimento, ou seja, um candle pequeno em relação aos demais, e supera a máxima desse candle que está acontecendo nesse mês com alta já de 10,74%. Se esse ativo conseguir ainda, que a gente está só no início do mês, no primeiro terço aí do mês, então se a gente
ver esse papel terminar o mês acima, principalmente aqui num patamar de R$ 8,49, acima de 8,50, seria algo bem relevante. Por quê? Se aqui a gente tem topos e fundos descendentes, o último fundo já tende a funcionar como patamar de resistência. Então, uma região ali por volta dos R$ 8,19, primeiro nível de desafio, e segundo nível de desafio na faixa de 8,49. Se fizer isso aqui, eu vou mostrar até no gráfico semanal, isso já vai ser um pivô de alta no gráfico semanal, vai retomar a tendência de alta do gráfico semanal, que seria de médio prazo, e consequentemente aumentando a probabilidade de subida do preço dessa ação. Então é algo para ficar atento e, no mínimo, se já daria para se fazer, buscar ali, colocar uma parte aí, algumas ações na carteira de longo prazo, se você está focado em siderurgia, é um dos ativos, né? O GGBR4 já deu um indício positivo, CSNA3 seria outra opção, e os Minas que estavam um pouco mais, vamos dizer assim, atrasado em relação aos demais, começou a se recuperar bastante aqui neste mês. Indo aqui para o gráfico semanal, a gente tem aqui uma formação importante de fundo ascendente no gráfico semanal. Então a tendência vinha sendo uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, topo descendente, aí vê que parou aqui nesse nível, que é um patamar também de suporte de um fundo ali anterior, ou seja, um suporte por volta dos 7,23, que é aquela região do 7,21 que eu já comentei no gráfico mensal, e tem a região do 7,48 do gráfico quadrimestral, que está aqui por volta de 7,48 aqui do gráfico quadrimestral. Então, tudo em cima do patamar de suporte, a ação agora gera um novo nível, um novo fundo, e agora com bastante força, pelo gráfico aqui semanal. Tinha uma dificuldade imensa de ficar acima da média móvel de 13 períodos e agora está vindo para fechar a semana acima da média móvel de 13 períodos. A média móvel está nesse momento por volta de 7,83. A semana aí a gente tem só o resto desse pregão e o pregão do dia 8 para encerrar as semanas. Fechando dessa forma, até acima dos R$ 8,00 já seria um sinal extremamente relevante para os Minas, porque isso aumentaria a probabilidade de se ter algo mais para cima. Tem uma resistência imediata na casa aqui de R$ 8,13 para essa semana ainda. E depois disso, o ponto mais alto é 8,49, que eu mencionei, vou mostrar lá no gráfico semanal que se fechar acima de 8,49 o mês, significa dizer que montou um pivô de alta no gráfico semanal, consequentemente restabeleceu a tendência para cima do gráfico semanal. Então, o ativo vinha no gráfico mensal, no gráfico quadrimestral, no processo de correção, o que prejudicava o médio prazo, o curto prazo, principalmente no ativo. No mensal a gente vinha com topos e fundos descendentes, um processo mais negativo, mais travada a queda em relação ao que foi todo esse movimento de subida, ou seja, o ativo sem deslanchar, mas escorregando ainda para baixo, ou seja, cenário mais negativo de curto prazo. Como é que tudo começa a reverter? Através de um prazo menor. Primeiramente, gráfico diário, restabelecendo sua tendência de alta, e aí vem a tendência de alta no gráfico semanal e assim sucessivamente. Pegando aqui um possível pivô de alta no gráfico semanal, fazendo a projeção desse pivô de alta, projeção clássica, a gente teria a projeção, primeiramente, um nível de 61,8% de projeção em cima dos 8,49. O que é esse 61,8%? Se esse movimento tem R$10, se esse movimento é um movimento de R$10, por exemplo, você pega aí R$6,18 e projeta aqui para cima, você teria lá, a partir de 8,49, você teria a projeção lá em R$ 9,68, ou seja, 61,8% desse movimento sendo projetado aqui para cima de 8,49, primeira projeção de alta, de acordo com a projeção clássica do Fibonacci, 9,68. Segunda projeção clássica na faixa dos 10,49. Do ponto que se encontra para essas projeções, a gente tem 20% de possível subida e segundo ponto, se bater lá naquela região, na faixa dos 30% de valorização em cima de Usiminas, Usim 5. Indo para o gráfico diário, aquela questão de recuperação da tendência em prazos menores, que aí vai aumentando a onda e a onda vai para o gráfico semanal, que vai para o gráfico mensal, enfim. O que é que nós temos aqui no gráfico diário? Um pivô de alta, basicamente retomada da tendência de alta, né? Não é nem um pivô de alta, é algo como um fundo duplo, um W. Bateu aqui, gerou rompimento dessa região de resistência com gap de alta, que é algo positivo, bem positivo, por sinal. Candle de força já no pregão de hoje, pode mudar até o seu fechamento, mas está bem forte no pregão de hoje, alta de 4,55%, então retoma a tendência de alta de curto prazo, já é um bom indício, e aí fazendo a projeção aqui intermediária pegando aqui o nível de linha de suporte em cima do fundo anterior, com esse fundo aqui, e essa distância, sendo projetada essa distância daqui para cá, a gente teria provavelmente uma projeção lá para esse nível aqui. Vou colocar essa projeção, fazer a projeção aqui no
No gráfico diário da Usiminas, olha lá, a projeção de 100% dessa distância aqui para 7,82, essa distância aqui, sendo projetada a partir de 7,82, 8,43. Seria a projeção de alta que vai lá bater nos dois níveis importantes de resistência. Então, esse ativo, nesse momento, quais são os desafios dela pela frente? Se olharmos para o gráfico mensal, aquela região que eu mencionei de R$ 8,19. Se olharmos pelo gráfico semanal, o imediato na faixa de R$ 8,13. Aí, acima disso, acima dessa região aqui no gráfico diário, R$ 8,11, que é essa região aqui, ó, de fundo anterior, que aqui funcionou como um patamar de resistência. O que era suporte virou resistência e o ativo afundou. Então aqui é o primeiro nível de resistência e o próximo nível já vai ser aquele nível mais próximo lá dos 8,49, que é 8,42 a R$ 8,49, são os desafios dessa ação. Agora é importante a gente ficar atento se os compradores vão continuar fortes nesse papel. Porque assim, ó, o cenário está muito favorável para se colocar, pensando no longo prazo, para se colocar ações na carteira da Usiminas, porque ela gerou já o primeiro sinal para iniciar um movimento que pode ser um movimento relevante para cima. Em termos de relação risco-ganho, bem interessante. Mas o que pode mudar esse cenário? O que muda esse cenário, que começa a dar indícios de mudança desse cenário, é o ativo voltar com o preço para baixo dessa região aqui, que ela rompeu agora, voltar a trabalhar inclusive abaixo das duas médias. Então, basicamente, seria se voltar a fechar para baixo, voltar ali para baixo da região de 7,69, já seria um indício de enfraquecimento da tendência de alta de curto prazo. Pior ainda se a gente vê o papel trabalhando abaixo das duas médias novamente, que aí seria um indício de volta para baixo, em vez de se recuperar, não, fica abaixo ali das duas médias e começa a gerar de novo um aspecto de tendência de baixo curto prazo. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto permanecer acima dessa região de 7,69 e aí o ponto que foi rompido aqui 7,82, ou seja, enquanto estiver acima dessa região de 7,82 a 7,69, usando essa região como suporte e gerando sinalização de alta no gráfico diário, ou até em prazo maior, acima desse patamar, fica mais interessante para buscar operações de compra. E aí, falando em termos de swing trade, de operações de curto prazo, comprar aqui nesse nível traz um desconforto por conta do tamanho do stop, para ser posicionado aqui embaixo. Stop grande é uma forma de entrada de rompimento. Para quem está comprado, trabalharia com stop em 7,68 e focando um pouco mais em buscar um objetivo lá para a faixa dos R$ 7,42 a R$ 8,42 a R$ 8,49. A outra forma de entrada, avaliar não só pelo gráfico diário, que eu estou exibindo aqui, mas também no gráfico 60 minutos, retornos do preço. Correção, seja movimento lateral ou movimento de baixa, para avaliar compra através de sinalizações de alta após correção, que pode vir através, por exemplo, de um fundo ascendente ou de um pivô de alta, que aí seriam formas de entrada nesse ativo já dentro de um cenário positivo. Ou seja, o cenário da Usiminas nesse momento volta a ficar positivo no curto prazo, e traz alguns indícios interessantes para longo prazo no papel. Então, aspecto bem favorável nesse momento para a Usiminas, principalmente com esse pregão que vai representando algo forte por parte dos compradores em cima de um patamar extremamente relevante de suporte para o papel no longo prazo, que pode desencadear todo um processo de recuperação e da tendência de alta desse ativo em diversos prazos operacionais. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.